Queridos irmãos, queridas irmãs, neste quinto domingo da Páscoa, nós continuamos refletindo um pouco sobre a realidade do ressuscitado na igreja, do Cristo ressuscitado. E hoje nós vemos uma dimensão muito importante desta presença de Jesus no nosso meio. Ao longo das leituras que nós escutamos, nós podemos vislumbrar um pouco sobre o mistério da igreja. O mistério da igreja e o mistério de comunhão desta igreja. A igreja, ela é um mistério de comunhão. A realidade da igreja passa por essa comunhão do Deus Trino e da comunhão de Deus conosco e de nós entre nós mesmos. A igreja é a presença do Cristo ressuscitado aqui no mundo por conta do Espírito Santo. No evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus traz duas ideias. A primeira é essa comunhão entre ele e o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Deus é um mistério de comunhão. Essa comunhão entre o Pai e o Filho, que na entrelinha, embora Jesus não fale explicitamente do Espírito Santo, na entrelinha, esta comunhão entre o Pai e o Filho é proporcionada pelo Espírito. O Espírito é este amor que une o Pai com o Filho. E esse Espírito faz com que o Pai, o Filho e o próprio Espírito estejam também em nós através do nosso batismo. Jesus traz a segunda ideia. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Ele está falando de nós cristãos, nós batizados, nós que juntos formamos uma só família. Essa família chamada Igreja. A comunidade dos que creem em Jesus. E nós vemos isso de uma maneira muito concreta no relato que nós escutamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Traz um acontecimento bem concreto na igreja nascente, naquela primeira comunidade dos que creem. E nesse relato nós vemos que a igreja, desde o princípio, nunca foi formada por pessoas perfeitas. A igreja é uma comunidade santa, mas formada por homens e mulheres pecadores. E nós escutamos nesse relato um embate entre os primeiros cristãos. Um verdadeiro embate. Ou, como nós falamos no dia de hoje em linguagem popular, até mesmo uma picuinha. Que bom que isso só acontecia lá no começo, hoje não acontece na igreja, né? Graças a Deus que hoje ninguém olha torto um para o outro aqui na comunidade, ninguém fica fazendo fofoquinha um do outro, né? O embate que nós escutamos é um embate entre os cristãos judeus e os cristãos helenistas. Ou, como os Atos nos dizem, os de origem hebraica e os de origem grega. Os cristãos judeus, eu vou aqui contar um pouco o contexto para a gente entender o que aconteceu na primeira leitura. Os cristãos judeus eram cristãos de origem da Palestina, ali da Terra Santa, nascido e criado ali. O pessoal que nasceu e foi criado no meio dos judeus. Falavam a sua língua, o aramaico, liam as escrituras em hebraico, conheciam as Sagradas Escrituras no idioma original, eram convertidos ao cristianismo, acreditavam em Jesus, mas passaram a vida inteira sendo criados com os costumes judeus. Então eles ainda estavam muito apegados aos costumes que eles conheciam da religião judaica. Os cristãos de origem grega, os helenistas, eram cristãos que também eram judeus. Eles também eram judeus, professavam a religião judaica, mas eram judeus da diáspora.
Judeus que nasceram ou foram criados fora da Palestina. Vinham de outros lugares, estavam morando naquele momento em Jerusalém, talvez a trabalho, por algum outro motivo, mas foram criados fora, nasceram fora e não falavam o aramaico necessariamente, falavam o grego, porque moravam em outros lugares do Império Romano. Não liam as Sagradas Escrituras em hebraico, provavelmente, no idioma original. Conheciam em grego a tradução. E, se alguém que já morou fora, né, fora de Pernambuco, pelo menos em outro estado ou em outro país, sabe que quando a gente mora fora, a gente acaba pegando costumes de fora, na verdade? Eles não necessariamente seguiam os costumes judaicos. Eles traziam costumes de fora. Em linguagem popular, a gente pode dizer que os judeus eles eram mais conservadores nos seus costumes e os de origem helenista eram mais mente aberta, vamos dizer assim. E aí, então, a gente pode imaginar a quantidade de picuinha que acontecia ali. Um olhava para o outro com preconceito. E estavam todos ali como cristãos neste momento. Membros da igreja, provavelmente já batizados. Mas o problema aqui é um problema ainda um pouquinho mais sério, talvez. O problema que é apresentado aos apóstolos é que as viúvas de origem grega, que estavam morando em Jerusalém e faziam parte da igreja, a gente sabe que as viúvas naquele momento eram mulheres profundamente desamparadas, né? Se o marido morria, a mulher ficava desamparada. Então elas viviam também da caridade da comunidade. Essas viúvas de origem grega, na hora de receber a assistência necessária da comunidade, se sentiam menos favorecidas que as de origem judaica. Existia ali uma injustiça entre as mulheres menos favorecidas. E algumas eram ainda menos favorecidas que outras. Percebem a dificuldade? E aí então a igreja, essas mulheres, né, apresentam esta dificuldade para os apóstolos, para que eles resolvessem. E o que os apóstolos fazem? Os apóstolos falam, meu Deus do céu, nós somos 12. Para uma comunidade que só cresce. E os problemas vão surgindo. Então ele diz para a comunidade, né? Escolham 7 homens, olha as características, de boa fama, repletos do Espírito Santo e sabedoria. Boa fama, repletos do Espírito Santo e sabedoria. Os primeiros diáconos da igreja são aqui. Diácono significa servidor. Os diáconos serviam à mesa. E eles, então, seriam responsáveis para resolver esse problema, para que as viúvas helenistas fossem igualmente favorecidas que as judaicas. Percebem? O que a igreja faz? O que os 12 apóstolos fazem? Eles delegam o problema para outras pessoas, para que eles cumprissem com a sua missão. A missão deles era clara. O serviço da palavra, espalhar a palavra de Deus e a oração. E aí, então, nós vemos um desdobramento na organização da igreja, na hierarquia. Os apóstolos e agora os diáconos. Mas a gente não vai falar da organização nem da hierarquia hoje. Vamos falar sobre este problema da caridade. Quem resolveu o problema? Foi o Pai? Foi o Filho? Foi o Espírito Santo? Foi Deus? Ou foi a igreja? E na igreja, foram os apóstolos ou foram os diáconos que resolveram este problema? Quem que vocês acham que resolveu este problema? Foi Deus ou foi a igreja, em primeiro lugar? Foram os dois. Foram os apóstolos ou foram os diáconos? Foram todos. E aqui a gente entra
novamente no mistério de comunhão que nós falávamos. O Pai envia o Filho para o mundo. O Filho, quando ascende aos céus, ressuscitado, envia o Espírito Santo. Nós vamos celebrar isso daqui a algumas semanas em Pentecostes. E o Espírito, que é a presença de Deus, a presença do ressuscitado no nosso meio, vai guiando a igreja. E a igreja precisa se organizar. E vai dividindo as funções. Quem é responsável por resolver os problemas do mundo? Deus ou a igreja? Deus ou nós? Todos nós. Todos. Deus age no mundo, assim dizia o nosso pai fundador, o padre José Kentenich, através dos seus instrumentos. Deus usa seus instrumentos, ou em linguagem de Santo Tomás de Aquino, que o pai fundador também gostava muito, Deus é a causa primeira de todas as coisas, mas age através das causas segundas. Deus age no mundo através de nós. A igreja tem uma missão muito clara. Nós, igreja, somos os braços e as mãos de Deus no mundo hoje em dia. Deus governa o mundo através de todos nós. Antes de ontem, 1º de maio, nós começamos o mês mariano. E nós queremos ser instrumentos nas mãos de Maria. Tínhamos toda uma programação bonita, piedosa, aqui no santuário. Era feriado, ia ser um dia para ter terço, para ter missa, para a gente inaugurar as luzes do santuário. O santuário mais luminoso nesse mês mariano. E o que aconteceu no dia 1º de maio? Uma tragédia aqui na região metropolitana. Mais chuva do que a região metropolitana é capaz de aguentar. Temos neste momento em Olinda, somente em Olinda, mais de 170 famílias desabrigadas, precisando de auxílio. Quem tem que acudir essas pessoas? Quem tem que ajudar? Deus ou a igreja? A gente fala que Deus ajude, né? Que Deus nos acuda, que Deus tenha misericórdia. Como Deus vai ajudar? Através de nós. Todos. Através de nós todos. Que Deus ajude, que Deus ajude. Vai ajudar através da gente. Cada um pode fazer alguma coisa. Por menor que seja. De partida, rezar todo mundo pode, né? Rezar para que essas famílias encontrem o auxílio todo que necessitam. Talvez nós não podemos fazer tudo, nem fazer grandes coisas, mas um pouquinho nós podemos fazer. Esta é uma semana, o mês de maio começou com a Mãe de Deus mostrando isso para a gente, que ela precisa dos seus instrumentos, dos seus filhos e filhas. Nós, ao longo dessa semana, somos convidados a fazer algo, a estender o braço, a ser o braço de Deus. Que Deus ajude, que nós sejamos a ajuda. Que Deus abençoe, que nós sejamos a bênção. Que Deus estenda o seu braço, que nós sejamos o braço, a mão, os dedos, nem que seja um mindinho ali de Deus, para fazer alguma coisa para ajudar. No final da missa, nós vamos falar um pouco sobre a mobilização que está acontecendo já dentro da igreja de Olinda e também com diversas instituições. Então, no final da missa eu falo mais sobre isso. Mas agora é o Espírito que vai levar esta nossa ação. Hoje nós queremos olhar para nossa Mãe Rainha, pedir para ela a luz das suas virtudes, que ela acenda em nós a virtude da sabedoria. No final da missa teremos uma pequena reflexão. E a sabedoria é uma virtude dada por Deus. É Deus quem nos dá esta sabedoria. Se olhamos para o exemplo da Mãe de Deus, o nosso grande modelo de virtude, eis aqui a serva do Senhor, a servidora. Ela se coloca justamente como servidora. Essa é a sua sabedoria. E nós falamos aqui muito de serviço na primeira leitura.
o serviço dos diáconos. Ela ali é também como uma diaconisa, o pai fundador falava, porque ela serve. E ela olha para nós e nos diz nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Essa sabedoria é muito grande. Ela sabe que ela sozinha não tem a resposta. Quem vai dar a resposta é Deus. Mas Jesus não transformou a água e o vinho sem os servidores. Ele precisou que vários servidores enchessem as talhas de água. Esses servidores também eram chamados diáconos, viu? Hoje é a igreja do serviço na nossa liturgia. A igreja que se coloca ao serviço de Deus e do próximo. Fazei tudo o que ele vos disser. Queremos escutar essa palavra da nossa mãe e nos colocar ao serviço também dessas pessoas que estão passando por um momento difícil. Que nós possamos, cada um, neste momento de dificuldade, ser instrumentos nas mãos de Maria, ser instrumentos nas mãos do Deus Trino, sermos esses braços e mãos que se estendem, sermos essa presença do Cristo ressuscitado aqui na terra, ajudando a cumprir a sua missão. Assim seja. Fiquemos de pé e professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da